Diretor esportivo da 77 chega ao Brasil, terá uma série de reuniões, entre elas uma importante, para definir investimentos desta janela de transferências. Vamos falar também sobre Marlon Gomes. Vou trazer aqui um feeling de mercado. Ele está sendo pretendido pelo Milan. O Milan vai vender um dos seus principais meio-campistas. Será que vai rolar negócio? Vou falar sobre isso. Vamos falar também sobre o jogo contra o Goiás, as minhas expectativas. Vou dar minha opinião aqui também sobre esse jogo. E óbvio, nós vamos trazer informações sobre os possíveis e prováveis reforços do Vasco. Maicon, Medel, Lanzini, Bianco, entre outros, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, é uma oportunidade imensa, né, ter você junto com a gente, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vascaíno. Ontem a gente teve uma live muito boa, né, trouxemos os membros do canal, conversamos com detetives vascaíno, nosso Marcos. Então você, depois que assistir esse vídeo, passa lá. O Marcos deu alguns feelings aí do que tá rolando no mercado, das conversas com agentes. Então observe essa live aí, que foi uma live muito boa. Agradeço mais uma vez detetives vascaíno e se inscrevam lá no canal dele também, que é muito bom. Faz aí a apuração dia a dia. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque tem muitas informações. Tem gente aí que tá chegando no Brasil, tem possibilidade de saída. Enfim, vamos bater um papo a partir de agora. O Vasco está recebendo uma visita importante, né, nessa semana. Trata-se desse rapaz aí que vai passar na sua tela, o diretor esportivo da 77, Iohannis Spor. Ele participou de um congresso em São Paulo, juntamente aí com o Vitor Bastos, né, que é um dos scouts do Vasco da Gama, diretor aí do centro de scout, e do Transfer Room Summit em SP, né, em São Paulo, representando o Vasco, representando a 77. E deve ter algumas reuniões, principalmente hoje é uma reunião marcada com o Conselho da SAF, para definir algumas coisas, né? Ele, nesse evento que ele esteve, de mercado, né, do Transfer Room, tinha gente aí do Manchester United, da América Latina toda, tinha empresários e muito mais. Uma oportunidade, o Iohannis Spor estava lá para representar o Vasco e a 77 junto com Vitor Bastos e Rafael Barros. Mas ele vai ter uma importante reunião com o Conselho da SAF. Essa reunião estava marcada para hoje. E também vai definir algumas estratégias de mercado. Para o Vasco fazer uma nova proposta para o Lianco, vai passar pelo Iohannis Spor. Para o Vasco fazer uma proposta um pouco mais avantajada para o Lanzini, o Iohannis também vai estar. Então o Iohannis vai ser uma peça importante para esses nomes que o Vasco pretende. Essa reunião também vai ser definido isso. Óbvio que tem a expectativa de alguns conselheiros da SAF entregarem aí um pedido de saída de Luiz Melo. Isso pode acontecer e deve acontecer. Mas nesse momento ainda não está definido a possível saída. Mas entre os principais assuntos, a janela de transferências, maior investimento, passa pelo crivo do Iohannis Spor, que está no Brasil, inclusive é esperado aí no jogo contra a equipe do Goiás. Vamos ver o que é que essa reunião, essa série de reuniões vão definir aí para o Vasco na janela. O certo é o seguinte, o Vasco fez uma proposta por esse rapaz aí, o Medel, que inclusive jogou pelo Chile contra a equipe da Bolívia no empate 0-0, foi capitão da equipe. O Vasco busca o jogador, segundo eu soube, e vem se falando muito lá no Chile, o jogador procurou informações do Rio de Janeiro com o Pulgar, com o Vidal, que são jogadores que estão no rival, e ficou animado com a proposta que o Vasco trouxe. Eu já falei minha opinião na live ontem, acho que é um jogador que fisicamente não está muito bem, mas pode ser um cara que seja uma liderança dentro de campo, porque a gente não falta isso, né? Já falei aqui algumas vezes nas lives que eu sinto falta dessa liderança. Só tem o Léo Jardim às vezes e a gente não tem liderança. Pode ser esse cara, mas não é um jogador que vem no seu auge físico. O Vasco fez essa proposta, segundo informações que vieram do Chile, é que o jogador teria recebido uma proposta de 1 ano e meio. E o Vasco agora vai aguardar para saber aí qual a real situação, como vai conseguir aproveitar
o Medel, se ele vai aceitar ou não. Sabendo também que ele tem proposta, como o Marcos falou ontem aqui na nossa live, de outros locais. E Boca Juniors também, eu soube hoje, o procurou, já que é um time que o Medel já passou. Sobre Maicon, o jogador é aguardado para exames, sendo aprovado, sendo avaliado, o jogador será contratado pelo Vasco, já rescindiu seu contrato com o Santos. Lianco, como eu falei, vai depender muito aí da reunião que vai ter com o Johannes Sport. A 77 vai liberar um maior investimento, vai aceitar as condições dadas pelo Southampton. A primeira foi recusada, mas o Vasco vai novamente fazer uma proposta. Mas os moldes dessa proposta passará pela 77 nessa conversa que o Vasco vai ter com o Johannes Sport. E não duvidem dele entrar na mesa de negociação. Bianzini, o Vasco espera também. O jogador está em férias, lua de mel, né? Em férias / lua de mel na Disney. Inclusive, se falou hoje muito, né, a galera da Atenção Vascaínos, que o jogador ficou impressionado com o carinho da torcida do Vasco. A torcida do Vasco botou mais de 7 mil comentários na foto do rapaz. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Vinícius, como a gente já falou, a galera que tá no Vasco, né? Vai sair, não vai sair? Vinícius, o Vasco vai emprestar ele para o Sheriff da Moldávia. Situação de Matias Galassa. Há sondagens, mas ainda não há propostas pelo jogador. A situação do Marlon é que é um feeling de mercado e eu vou falar a partir de agora para vocês. Porque é o seguinte, o Milan é o time que demonstrou interesse em contratar o Marlon Gomes. Lembrando que isso aqui não é uma informação, um feeling mesmo, para a gente ficar atento no que pode acontecer nos próximos dias. O Milan recebeu uma proposta para o Sandro Tonali, que é um dos meio-campistas da equipe do Milan, inclusive um dos mais importantes da equipe, né? Foi um dos destaques desse ano. E do Newcastle. O Newcastle vai participar da próxima Champions League e quer contratar o Tonali para fazer um meio de campo ali com os brasileiros, Bruno Guimarães, que é vascaíno, e o Joelinton. Essa é a grande possibilidade. Eles ofereceram 50 milhões de euros para a equipe do Milan e se esse negócio for confirmado, eu acredito que o Milan vai vir atrás aí do Marlon Gomes. O Milan também está começando a fazer essa questão de pegar jogadores jovens para fazer esse desenvolvimento e depois vender. Então vamos ficar atentos, porque eu acredito que se o Milan fizer esse negócio com o Newcastle, ele vai vir buscar o Marlon aqui. Vamos ver, porque o Marlon tem diversas sondagens aí e é o grande nome da janela de transferência. Outra coisa, vamos ficar atento à situação, né? A gente viu falando aí do Alexis Sanches, o Rodrigo, que é um dos periodistas, como eles dizem lá, né? Do Chile, deu a informação de que o Vasco, quando fez o momento da proposta com o Medel, sondou a situação do Alexis Sanches. Mas o jogador, o Rodrigo Arellano, deu essa informação do canal 24 Horas, do TVN. Mas o Sanches aí deixou claro que nesse momento ele quer continuar na Europa. A prioridade dele é continuar. Mas é aquela, né? Você vai comprar algo numa loja, mas você quer saber o preço daquele que tem um pouquinho mais de qualidade, né? Mas enfim, ele disse aí que quer continuar na Europa. Falando sobre o jogo contra a equipe do Goiás, minhas expectativas, confesso a vocês que não são aquelas mais altas. Boto muita fé no Ryan. Quero ver o que é que o Barbieri vai aprontar, porque o Barbieri, à frente do Vasco, é uma caixinha de surpresas. Ele vai com 3 zagueiros, outro dia ele bota 4 jogadores no meio, outro dia ele bota 2 jogadores no meio. Quem nunca sabe. O Ryan deve ser titular. É a grande esperança do Vasco. A gente não queria ouvir mais isso, né? Menino da base ser a grande esperança do Vasco, a gente com dinheiro. Mas, teoricamente, o Ryan é a grande expectativa do Vasco. Do lado do Goiás, tem um técnico chegando, o Armando, que já falou que quer contar com um elenco menor. Trouxe o Palácios como segundo volante. Vai jogar aí com um time sem Vinícius, tem a volta do Maguinho. É um jogo importante, cara. Eu acho que quem vai fazer a maior diferença nesse jogo é o Goiás. Não se pode tomar o torcedor. Não se pode tomar um gol no início do jogo. Não se pode tomar um gol no início do jogo para o Vasco, que é uma ducha de água fria. Fazer um gol cedo é importante e o torcedor será a principal arma do Vasco
para esse jogo. Então é isso. Tamo junto, muito obrigado. Aquele abraço, saudações vascaínas. Até a próxima.